Hoje existem inúmeros testes de força para avaliar os grupos musculares do corpo. Na região do abdômen, esses testes eles são feitos de uma maneira diferente e a interpretação também dele vai ser diferente. Então eu vou dar um exemplo de um teste de força que a gente utiliza, que ele é um teste fácil de graduar e é um teste fácil de você evoluir com o seu paciente. Então ele em decúbito dorsal, eu vou pedir que ele dobre esses joelhos, mantenha os pés apoiados, não encoste os dois joelhos aqui. E aí eu vou pedir a primeira variação, porque nós vamos colocando graus de dificuldade nesse teste. Então eu vou pedir que ela estique primeiro os braços, pode apoiar a cabeça, ela mantém os braços esticados na altura do joelho. E eu peço, eu não vou ensinar, eu só vou orientar o movimento. Eu peço que ela traga o tronco, não é falar traga a sua cabeça, traga o seu nariz, é traga o seu tronco na direção do seu joelho. Então ela vai fazer isso uma vez e vai voltar. Você viu que ela tem força para executar esse movimento. Como que eu vou pensar então na resistência desse paciente? Eu vou pedir ele para repetir esse movimento e vou contar 1 minuto. E aí eu vou registrar quantos segundos que esse paciente conseguiu ficar nessa posição, lembrando que é ficar nessa posição mantendo a competência abdominal, certo? Ou seja, esse abdômen não pode estufar, esse abdômen ele não pode abaular, essas costelas não podem abrir. Pode voltar. A segunda variação desse teste é quando a gente coloca um grau de dificuldade pedindo esse paciente para posicionar as mãos atrás da cabeça. A gente cria uma alavanca maior, ou seja, ele precisa de mais força para executar o mesmo movimento, já que a gente colocou uma sobrecarga na extremidade desse corpo, na região que ela vai precisar elevar, ou seja, ela tem agora uma sobrecarga dos membros superiores, próximos à cabeça, para poder conseguir executar esse movimento. Então, a gente vai pedir a mesma coisa, a gente vai pedir esse paciente que traga o tronco na direção do joelho. Conseguiu fazer? Ok, ele tem força para executar esse movimento. A gente espera uns 10 segundos e pede de novo agora que ele suba a cabeça em direção ao joelho, o tronco em direção ao joelho e sustente 1 minuto e eu vou registrar quantos segundos que esse paciente consegue manter essa postura, mantendo a competência do abdômen. Pode voltar. Essa competência abdominal, ela é importante porque, às vezes, esse paciente ele quer fazer exercício, ele precisa fazer exercício de flexão de tronco, mas a gente não sabe como ele está executando. Então, quando a gente pede para que ele faça esses testes, além de testar a força e resistência, eu posso observar o comportamento da musculatura abdominal e da musculatura respiratória durante o teste. Outro fator importante desse tipo de teste é que nós temos um valor numérico para mostrar a evolução do paciente. Olha, quando você começou nessa primeira posição sustentando 20 segundos. Hoje você já consegue 60 segundos nessa posição, mantendo a estabilidade. Então, a gente também tem valores paramétricos para mostrar para esse paciente que ele está evoluindo. A última evolução, que é um aumento de sobrecarga, além do que a gente já colocou, é pedir a esse paciente que mantenha os braços estendidos na linha da orelha. Qual é o X da questão desse exercício? Que nós não podemos deixar que ele traga o braço junto na hora de executar o exercício. O braço ele tem que se manter na linha da orelha e subir junto com o paciente. Então, você pede ele para alinhar os braços e trazer o tronco em direção ao joelho. Conseguiu fazer o teste, ok, temos força para executar o movimento. Você vai observar que ele vai fazer um movimento curto, que ele não vai dar conta de fazer um movimento muito intenso, muito extenso, mas é um teste que traz para a gente informações de que existe sim uma capacidade, uma força muito grande nesse abdômen, tá? Agora a gente vai pedir o teste de resistência, então nós vamos solicitar que ela suba, vamos avaliar a competência abdominal e contar quantos segundos que ela consegue se manter nessa posição durante 1 minuto. E volta a cabeça.
Observa também, principalmente nesse último movimento, se ela utiliza da musculatura acessória, musculatura de pescoço, se ela prende a respiração, se ela faz uma apneia ou se ela consegue manter a respiração enquanto ela faz esse exercício. Se esse paciente está fazendo apneia, muito certo que é muita sobrecarga para que ele execute esse exercício, então a gente tem que dar um passo para trás e evoluir esse exercício de acordo com o ganho biomecânico desse paciente, com o ganho funcional.